Amadas, voltando à nossa devocional, para finalizar agora, eu quero dizer para vocês, mais um dia, Ana decidiu ir até o altar do Senhor e ativar a chave da fé. A chave da fé. Ela teve uma atitude para ativar essa chave. O que ligares na terra é ligado no céu, a palavra do Senhor diz. O sacerdote Eli, naquele momento, ele foi somente um canal sobre a vida de Ana. Ele foi um mensageiro de uma profecia na vida dela. Ele liberou algo no mundo espiritual. Que as palavras têm poder. Ele diz assim: vai-te em paz e o Senhor Deus te conceda a petição que fizeste. E no versículo 19 do capítulo 1, fala assim: levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor, voltaram e chegaram à sua casa em Ramã. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor a lembrou dela. Homem e mulher faz filhos, irmãs? Não. Eles têm relações, fazem sexo. É Deus que faz filho. E o Senhor lembrou da atitude de Ana, da fé da Ana. Ele concedeu, abriu a sua madre e ela engravidou de Samuel. No capítulo 2 de 1 Samuel, tem a oração de Ana. Depois vocês leem a oração de Ana, que é maravilhosa. Mas eu quero ficar com um versículo só. O versículo 2 do capítulo 2, que fala assim: não há santo como o Senhor, não há outro além de ti. Rocha nenhuma há como o nosso Deus. Rocha. A oração de Ana. Rocha. Não há santo como o Senhor. O reconhecimento de Ana. Não há outro além de ti, Senhor. Rocha nenhuma há como o nosso Deus. Falando um pouquinho de rocha. Rocha que eu quero trazer aqui para vocês aqui. Que diz aqui em Êxodo 33, 21 a 23. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, aqui sobre a penha te porás. Quando a minha glória passar, eu te porei numa fenda da penha. Em muitas traduções fala rocha, né? E te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. Depois, quando eu tirar a mão, me verás pelas costas, mas a minha face não te verá. Aí, aqui em Êxodo, eu vou fazer um resumo bem breve. Tem uma passagem aqui que fala que, por causa do povo, quando fez o bezerro de ouro aqui, o Senhor fala aqui numa passagem aqui que fala, no 33, um pouco antes, fala que o Senhor, ele ia se retirar da presença deles. Ia enviar um anjo. E Moisés fala assim, que não,
que ele não ia para lugar nenhum se o Senhor não estivesse com ele. Ele não queria anjo. Ele queria o Senhor. Anjo não bastava para ele. Ele conversava com Deus. Aí ele implora para Deus aqui, para ver a face de Deus. E Deus fala assim para ele que não pode, porque se ele se manifestasse para Moisés, ele ia morrer. Porque a glória de Deus é tão santa que nós, como pecadores, chegar na presença do Senhor nos mata. Nos mata. E trazendo mais um pouquinho aqui para nós, irmãs, desse entendimento aqui de rocha, o Senhor fala que ele tinha que estar, quando ele passasse aqui, ele teria que, a orientação do Senhor, tem um lugar aqui, ó, sobre a penha, um buraco na rocha. Se põe ali. O Senhor está falando para Moisés. Se põe ali, nessa fenda, aqui, penha. Fenda ou penha, depende da tradução que fala aqui. Quando a minha glória passar, eu te porei numa fenda de penha e te cobrirei com a minha mão até que eu haja passado. Moisés, ele teve que se esconder dentro dessa rocha. Mas trazendo aqui, que poder essa rocha tinha, irmãos? Para esconder Moisés da glória de Deus, para que ele não fosse fulminado. Nós vamos até 1 Pedro 2:7. Ora, para que vós que creres em uma pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como a principal de esquina. 2 Pedro aqui está falando que a pedra angular, que é o próprio Jesus, que foi rejeitada. Aqui fala. Então essa pedra que Moisés estava falando, irmãs, é o próprio Jesus. Mas eu não fiquei suficiente e busquei no Senhor. E o Senhor me trouxe algo precioso, irmãos, que eu quero compartilhar com vocês. Que fala lá em João 19. João 19, 34. Contudo, um dos soldados transpassou-lhe o lado com uma lança e imediatamente saiu sangue e água. Essa rocha é o próprio Jesus, essa fenda. Foi aqui que fala em João 19, que ele foi furado com a lança e ali saiu água e sangue. Ana entendeu na oração dela que o nosso lugar é nessa rocha, nessa fenda que o Senhor está falando aqui. É o lugar que o Senhor me quer e quer você, irmã. Nessa fenda que foi feita no próprio Jesus, que é a nossa rocha. Para quê? O que o sangue representa? A retenção e perdão dos nossos pecados. A água é a santificação e purificação espiritual. É onde Deus quer nos levar.
Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Estar em Jesus é estar na fenda, que nos leva em glória, para a estatura do varão perfeito. Somos transformadas. E o que foi colocado lá no Éden, começa a ser restaurado através da tua glória em glória em nossas vidas. Porque quando o homem foi feito antes do pecado, eu creio que uma parte da glória de Deus estava no homem. E foi perdido isso com o pecado. Mas a vontade de Deus, que através do seu Filho, Jesus Cristo, que é a nossa rocha, que morreu por mim, morreu por você, Ana, derramou aquele sangue com água, que nos venha trazer a retenção dos nossos pecados, a purificação espiritual na nossa vida, para que Ele venha nos restaurar em glória, para que nós chegamos nessa estatura de mulher perfeita, Amém? Que nós possamos entender a vontade de Deus para cada uma de nós. Como Ana entendeu. Ana, ela foi buscar o Senhor. Ela foi. E através dessa redenção que ela teve para Deus, ela pôde alcançar o que ela mais almejava no seu coração, que era ser mãe. E eu quero colocar isso no coração de cada uma de nós. Que nós possamos buscar mais a face de Deus. O querer de Deus em cada vida de nós. Fazer a vontade dEle a cada dia que passa. Nos mergulhar nessa água que é a palavra dEle, que é o próprio Espírito Santo, para que nós possamos ser purificadas cada vez mais dos nossos pecados. Mas eu quero agora orar. Eu gostaria que você me acompanhasse nessa oração e colocasse diante do Senhor o que está te angustiando, o que está te trazendo atribulações na tua alma, o que está te trazendo desânimo, que muitas vezes você não tem vontade de viver mais. Vamos orar, irmão. Coloque diante do Senhor nesse momento. Senhor, meu Deus, oh Pai querido, Pai amado, Senhor, oh Deus, nós entendemos hoje, Senhor, que o Seu Filho é a nossa rocha. Nós entendemos hoje, Senhor, que o Senhor quer nos escondida, cada uma de nós, dentro da Tua fenda, Senhor, para que o Senhor se manifeste na nossa vida, nos trazendo cura, nos trazendo libertação, sarando a nossa alma, Senhor. É tudo isso que o Senhor quer para cada uma de nós. Para que tudo isso, Senhor, não atrapalhe, Senhor, a nossa audição de ouvir a Tua voz, Senhor. Senhor, a nossa redenção estar mais nos Teus pés, Senhor. Pai, eu quero colocar diante de Ti cada irmã nesse momento, Pai. Que ela, Senhor, venha buscar mais de Ti, Senhor, cada dia mais.
Senhor, coloco, Senhor, diante de Ti, Senhor, o que a minha irmã está colocando diante de Ti agora, Senhor. Visita cada uma delas, Pai, nesse momento, Senhor. E venha com a sua glória, venha com o seu poder, Senhor, venha com a sua majestade, Senhor, venha com o teu Espírito Santo, Senhor, que a cada uma delas sejam tocadas, Senhor, pelo teu poder, Pai. Traz cura, traz libertação, Senhor. Traz, Senhor. Traz para minha irmã, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, que nós possamos entender a Tua vontade em nossas vidas, Senhor. Entra no nosso lar, entra na nossa família, Senhor. Faz cada uma de nossas, cada irmã, Senhor, ser diferente, ser aquilo que o Senhor planejou para cada uma de nós, Pai. Senhor, que ela possa, Senhor, ser uma esposa, ser uma filha, Senhor, ser uma serva, ser uma trabalhadora, Pai. Que ela venha fazer tudo, Senhor, aquilo, Senhor, mas para Ti, como se estivesse fazendo para Ti, Senhor. Eu te peço, Senhor, que o Senhor guarde, proteja, livre, liberte, Senhor, cada irmã minha, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus. Senhor, que essa palavra venha de encontro, Senhor, nos nossos corações, Pai. Para a honra e glória do Teu nome. Amém. Deus abençoe cada uma de vocês. Em nome de Jesus.